Olá! Por um mundo onde as mulheres sejam respeitadas, amadas e acolhidas pelo valor indispensável que têm, pela sua competência e pela sua beleza integral. Está começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. O Papa Francisco destacou o papel das mulheres nesse tempo da pandemia. Ele disse o seguinte: gostaria de recordar com vocês aquilo que muitas mulheres fazem também durante esse tempo de emergência sanitária para cuidar dos outros. Médicas, enfermeiras, agentes das forças de segurança e das prisões, funcionárias das lojas de bens de primeira necessidade, muitas mães, irmãs e avós que se encontram fechadas em casa com toda a família, com crianças, com idosos, com pessoas com deficiência. Elas correm risco de sofrer violência devido à sua convivência, da qual carregam um fardo pesado demais. Vamos rezar por elas, para que o Senhor lhes dê força e que as nossas comunidades possam apoiá-las junto com suas famílias. Que o Senhor nos dê a coragem das mulheres de seguir sempre em frente. Hoje vamos conversar com uma mulher excepcional, Flávia Gabriela da Costa Rosa. Ela é mestre em Comunicação e Cultura Midiática pela Universidade Paulista. É doutora em Comunicação pela mesma instituição. Flávia atuou como gerente de Comunicação Institucional do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e hoje é professora do Centro Universitário FATEA de Lorena. A jornalista Flávia Gabriela da Costa Rosa fez mestrado e doutorado na área da comunicação, mas ela tem uma prática muito interessante no interior da igreja. Ela foi coordenadora da assessoria de imprensa do Santuário Nacional de Aparecida durante um bom tempo e, nesse tempo, ela coordenou a sua assessoria em dois momentos importantes: a visita do Papa Bento XVI em 2007 e depois a visita do Papa Francisco em 2013. Flávia Gabriela, muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui no programa parlatório. Eu gostaria de começar fazendo uma consideração. A igreja é um espaço de atuação onde as mulheres estão ganhando lugar muito importante nos últimos tempos. Eu gostaria de te pedir que compartilhasse conosco a sua experiência no Santuário Nacional de Aparecida. Olá, Padre Rafael. É com muita alegria, com muito prazer que eu aceito esse convite para estar com vocês no parlatório. Muito obrigada, muita gratidão. O que nós vemos hoje é um espaço onde, de fato, nós, enquanto mulheres, podemos atuar com ênfase, tanto no nosso entendimento técnico quanto também no nosso entendimento crítico da construção da realidade, de acordo com as demandas que nos são colocadas nesse cenário contemporâneo, né? Nesse cenário quase midiático, porque as pessoas passam a ser compreendidas e a estabelecer os seus processos de trocas através da mediação. Hoje nós estamos nos falando por uma entrevista via internet, né? Então, cada vez mais, a construção desse pensamento, dessa estrutura que eu gosto de chamar de arcabouço, voltado para as realidades contemporâneas, elas nos trazem possibilidade de repensar a nossa posição, né? Enquanto mulheres, principalmente, enquanto comunicadoras. No Santuário Nacional de Aparecida, eu tive a oportunidade de atuar, né, na coordenação de vários projetos, porque foram 13 anos de prestação de serviço, de dedicação à missão, né, que eu acolhi com muito amor e que eu sou muito grata, né, e dentre eles, dentre as festas da padroeira, no qual nós acabamos de viver uma recentemente, onde os devotos de fato precisaram viver a comunhão, precisaram viver a integração, a devoção, o amor a Nossa Senhora Aparecida através dos meios de comunicação, já que nós estamos ainda no meio de uma pandemia,
Mas eu destacaria ainda a questão das visitas dos 2 papas, né? Aparecida recebeu 3 papas, recebeu em 1980, quando eu tinha 1 ano de idade, né? Em 2007 e em 2013. Nos anos de 2007 e nos anos de 2013 foram experiências muito diferentes, né? Em 2007 nós tínhamos uma 5ª conferência de bispos da América Latina e do Caribe reunidos em Aparecida para discutir nortes e rumos para a igreja, né? Então foram dias intensos de trabalho focados não somente na visita do Sumo Pontífice, mas também no entendimento da necessidade dos pastores da igreja e de toda a imprensa mundial que se reunia em Aparecida para beber da fonte do evangelho, para beber da fonte da palavra e, por que não dizer, da fonte da esperança da boa nova, né? Então foram dias muito intensos, nós tivemos aí a recepção de 3.000 jornalistas, de uma equipe muito grande do Ministério de Relações Internacionais e de todo o aparato que a visita do Sumo Pontífice ela precisa, né, para que aconteça. E em 2013, nós já tivemos a passagem do Papa Francisco por Aparecida, porque o evento acontecia, a JMJ acontecia no Rio de Janeiro, né? Aparecida como centro de peregrinação católica, né, como o grande centro de peregrinação, o coração católico do Brasil, nós o chamamos assim, né? Não podia ser diferente que as pessoas também se dirigissem à Casa da Mãe Aparecida, à Casa da Padroeira do Brasil, para vivenciar essa experiência, a experiência de devoção, a experiência de amor e a experiência de, mesmo que de longe, poder acenar para o Sumo Pontífice, né? E com o seu olhar caridoso e carinhoso, estar perto da palavra de Deus. Então, isso para a gente, estar trabalhando nos bastidores, nós costumamos dizer que a nossa preocupação ali é tão grande em fazer um bom atendimento, em proporcionar aos profissionais de comunicação uma boa imagem, pegar aquele momento que para nós católicos é um momento muito sublime, então traduzir isso para os jornalistas, e muitos não são jornalistas que acompanham os fatos da nossa igreja, acaba sendo extremamente desafiador, né? E eu diria até assim, dentro do próprio cenário de comunicação, nós ainda temos profissões, né, nós temos funções que são muito masculinas, né? A função de quem leva equipamento, o cinegrafista, então o que nós observamos é que ainda existem muitas profissões, né, na nossa profissão existem muitas funções que ainda são essencialmente masculinas, né? A maior parte dos cinegrafistas, eles são do sexo masculino, eles são homens. A maior parte dos fotógrafos ainda são homens. Ainda vemos uma quantidade de mulheres entrando nesse mercado, trabalhando efetivamente, mas a grande parte são homens. No entanto, existe um respeito muito grande pela figura da mulher, né, pelo trabalho da mulher, pela essência, por essa essência que nós mulheres imprimimos no nosso trabalho, que é uma essência de amor, é uma essência de relacionamento contínuo, que é uma essência muito própria das mulheres, né? Homens e mulheres se complementam. Então, eu nunca tive sequer nenhuma dificuldade de atuar nesse tipo de liderança, nesse tipo de projeto. As minhas arguições sempre foram muito levadas em consideração, né? Foram muito escutadas, né? E eu sou muito grata, muito feliz por todo o aprendizado, e mais do que isso, né? Porque nós nos encontramos enquanto mulheres e nos perguntamos, olha, como é que é trabalhar numa instituição católica 100% masculina? Há sempre essa pergunta, assim, né? E dizer e levar, né, para essas pessoas que de fato há espaço, que nós podemos atuar, que o nosso trabalho ele tem uma característica diferente que se complementa ao trabalho dos homens, é importante tanto para a missão da igreja, entendo eu, como também para a missão do profissional de comunicação, seja nas paróquias, seja nas PASCOM, sejam nos vicariatos, sejam nas arquidioceses. Flávia, a sua história é muito bonita, porque você sempre lidou com casa, filhos, trabalho, escola. Eu queria que você nos contasse um pouquinho de como é lidar com todas essas funções, sendo uma mulher tão corajosa, tão especial como você é. Fale-nos desse seu caminho no enfrentamento desse desafio tão grande. Padre, hoje em dia, ser mulher é desafiador em todos os sentidos, né?
nós lidamos, eu costumo dizer, é uma frase do Jung, né, que é um psicólogo. O Jung, ele dizia que quanto maior a luz, maior a sombra que ela projeta, né? E eu uso o Jung como exemplo porque o Jung é um estudioso das imagens, né, cristão, né, e que traz muitas respostas para nós, muitas vezes, desse campo inconsciente da construção das relações sociais que nós vivemos hoje. O Jung, ele também fala muito do papel da mulher, né, no processo de socialização. E eu vejo que, assim, ser mulher ainda é extremamente desafiador, exatamente pelos desafios sociais que a mulher ainda vive, né? O desafio, por exemplo, de ser julgada por não querer ou só trabalhar, ou ser só mãe, né? Esse desafio da escolha, né? É muito comum as mulheres, inclusive às vezes alunas, professoras, outras pesquisadoras, dizerem do peso que é sentir a própria família cobrando. Como é que você vai fazer isso? E que hora que você vai dar conta dos seus filhos? Que hora que você vai cuidar da casa? Né? E isso ainda é desafiador para nós mulheres e ainda temos um longo caminho pela frente. Né? E se por um lado existem as pressões ruins, as pressões negativas, existe uma pressão muito positiva para que isso evolua, para que isso seja ainda bem mais leve, mais tranquilo de ser vivido, né? Um dos meus temas de pesquisa atual é falar sobre essa coisa da Mulher Maravilha, né? Essa coisa de achar que a mulher tem que dar conta de tudo quando ela resolve ser trabalhadora, pesquisadora, professora, assessora, né? Assim, isso também acaba pesando, a gente chama de estereótipos midiáticos, né? Porque a própria mídia, de alguma maneira, reforça isso, né? E eu sempre digo que o mais importante está aqui dentro, né? Não existe uma receita, não existe um protocolo a ser seguido, existe simplesmente aquilo que nos foi colocado no coração e que nos foi deixado como semente da nossa primeira missionária, que foi Nossa Senhora, né? A gente até costuma dizer muito, né? Nossa Senhora, se ela tivesse pegado todas as informações, tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela ouviu e guardado para ela, seria uma coisa, mas ela não. Ela resolveu sair e compartilhar aquilo que ela viveu, a esperança, o anúncio, as histórias de um filho que a gente vê nas narrativas bíblicas, e ela sempre foi muito paciente, né? A gente fala que Nossa Senhora é a Virgem do Silêncio, né? E a sensação que eu tenho e que eu sigo muito na minha vida é que na hora que o barulho está muito intenso, é hora de fazer como ela. É hora do silêncio, né? E aí sim tomar fôlego para a gente poder de fato enfrentar, as críticas virão, os desafios virão, mas ela nos ensinou com o silêncio. Então não há muito o que se dizer, né? Há o que se calar e o que se aprender. Isso é na maternidade, porque criança não vem com manual de instrução, né? Isso é na nossa vida, no dia a dia, isso é no nosso relacionamento dentro da nossa casa, com os nossos esposos, com as nossas mães, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, né? Né? O que eu sempre digo é que quando nós confiamos de fato na providência, não há o que não nos segure, porque tem algo muito mais forte ali por trás dizendo, calma, agora é a hora do silêncio. Flávia, eu peço licença, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar a conversa com a senhora. Eu espero por você depois do intervalo para continuarmos conversando com a Flávia Gabriela. Até já. O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Voltamos com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando com a jornalista Flávia Gabriela, que durante muito tempo atuou na coordenação da assessoria
de imprensa do Santuário Nacional de Aparecida. Flávia, agora eu queria te perguntar uma coisa que está atingindo a todos nós, a pandemia, né? A convivência que todos nós estamos tendo com a ameaça do novo coronavírus. Eu te pergunto, como é que você está trabalhando nesse tempo? E que tipo de lição importante você está aprendendo com tudo isso que está acontecendo conosco? Bom, eu acho que todos nós, a primeira lição que nós tiramos da pandemia é que ela nos tira do mundo, ela nos tira do lado externo e nos coloca no interno de novo, né? E provavelmente muitas das crises que nós vivemos, que nós vivenciamos nesse período de adequação, foi porque nós estávamos mais acostumados a viver fora do que dentro. Tanto que não é à toa que as pessoas começaram a se alimentar melhor, as pessoas começaram a cuidar melhor das suas casas, as pessoas começaram a ter o seu momento de oração, de meditação, de encontro consigo mesmo, ter o seu momento de exercício físico, né? Então, dentro dessa esfera mediática, que existe até um termo técnico da comunicação que se chama mediosfera, então, como a gente estava vivendo mais no sentido da mediosfera, voltar-se, né, de novo para o interno foi um desafio para todo mundo. Então, as pessoas reclamavam da falta de socialização externa, da falta de contato com o outro, da falta de olhar com o outro, porque ficar dentro do próprio espaço parecia ser insuportável para quem estava acostumado a viver no mundo. Então, acho que a primeira lição que a gente tira dessa pandemia, eu tiro para mim e compartilho sempre com as pessoas quando eu posso, é de que é preciso voltar para casa, é preciso voltar para o próprio lar. O Evangelho fala disso para a gente o tempo todo, né? É preciso olharmos para nós mesmos com compaixão, inclusive, porque nós não sabíamos viver com a solidão, nós não sabíamos viver com a nossa própria intimidade, nós não suportávamos mais nos olhar no espelho, porque, afinal de contas, a única imagem refletida que a gente via era da comunicação que a gente emanava através das mídias digitais. Então, eu acredito que encarar isso para o indivíduo tenha sido o maior desafio e, provavelmente, a maior lição. E que eu acredito que também vai transformar os nossos caminhos daqui para frente, né? O maior desafio dentro dessa rotina toda é você reorganizar a sua rotina a partir do seu espaço. Então, aqui é a minha casa, é o meu escritório, é a minha sala de aula, é onde os meus filhos, as minhas filhas fazem aula, é onde eu cozinho para o meu esposo, é onde a gente se senta no final do dia para conversar, é aqui que a gente vive, é aqui que a gente briga e é aqui que a gente se entende. Flávia, já estamos indo para o final do programa e eu gostaria de perguntar uma coisa que você, pelo menos para quem te conhece pelas redes sociais ou para quem te conhece, tem uma convivência mais de perto, sabe que você é uma apreciadora da dança, que você gosta da dança. Eu queria te perguntar, o que é que você sente em relação a essa expressão de vida e de arte? Bom, o senhor tocou numa das minhas paixões, né? A dança, para mim, né, a arte em si, não só a dança, mas todas as expressões de arte em si, elas, para mim, elas são uma tradução de fato daquilo que nós somos no mundo, né? Daquilo que a gente entende de mundo. Um quadro, ele nunca é visto por pessoas diferentes e as pessoas têm as mesmas traduções ou impressões, né? Cada um vai enxergar de um jeito, vai traduzir de um jeito e vai entender de um jeito, né? Então, a arte em si, ela já traz isso para a gente, né? Nem sempre aquilo que é belo para um é belo para o outro. E esse exercício de refletir, de fato, o que faz sentido para a gente é o que nos torna únicos, né? Indivíduos, de fato. Então, a arte, ela tem esse poder, né, de nos fazer abstrair, de fato, sair de um olhar embalado, enlatado, que é o que todo mundo está vendo, para ser algo perceptível, de acordo com as nossas experiências individuais. E, especificamente da dança, né, eu tenho muito esse olhar para a questão das memórias do corpo, né? O nosso corpo, ele guarda todas as nossas memórias. A gente fala da memória afetiva por um alimento, por exemplo. Um alimento que a gente come, que lembra a casa da nossa mãe, né? O que lembra a comidinha da vovó, né?
a um alimento que a gente come em determinado estado, quando a gente muda de estado e vai morar em outro lugar, né? Então, essas memórias, elas ficam contidas no nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele é o livro da nossa história. Quando a gente passa a olhar para o nosso corpo com mais carinho, quando a gente olha para o nosso corpo e vê o quanto ele tem de história, o quanto ele guarda da gente, o quanto ele conta sobre o nosso olhar sobre o mundo, sobre os nossos medos, as nossas ansiedades, até os nossos preconceitos, porque nós somos essa mescla de coisas, né? De elementos que vão se somando. Na dança, você é obrigado a olhar para o seu próprio corpo, né? Você é obrigado a se encarar, você é obrigado a entender que o seu corpo tem determinados limites, que ele cansa, que você pode ir um pouco mais, que você pode se olhar com mais carinho, que você pode se olhar com mais firmeza, muitas vezes, com mais disciplina, né? E tudo isso embalado pela arte, né? Embalado pela música, embalado, no caso, a minha dança tem muito de véus, tem muito de cores. Então, assim, é como se você explorasse dentro da sua própria história, dentro da sua própria cultura individual, um universo de informações que no dia a dia, se você estivesse fazendo outra coisa, você não estaria. Né? Quem desenha, quem canta, sente muito isso. Quem escreve, né? É a minha arte, porque não é uma arte feita para as pessoas, é uma arte feita para mim mesmo. É uma arte feita para que eu possa me olhar como um presente de Deus, de fato, e agradecer pelos meus movimentos, pela minha mão, pelo meu útero que gerou vida, né? Pelos meus pés que me colocam em pé, né? E a gente vive hoje também muito essa coisa da questão da cultura da estética, da beleza, né? Como se a beleza fosse um padrão, então como se a gente não pudesse envelhecer, não é? E na dança você olha para isso como se fosse uma coisa tão preciosa na sua vida, né? Como se fosse uma coisa tão importante. Cada cabelo branco ele tem uma história na sua vida, cada ruga ela tem uma história, né? E a gente fica consumindo imagens porque o tempo contemporâneo ele pede isso, né? A gente olha para as imagens, a gente consome as imagens da TV, da internet, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, e a gente não olha mais para nós mesmos, né? Nós não nos olhamos, nós não olhamos para as nossas mãos, para os nossos pés, né? Para as nossas unhas, né? E isso vai trazendo para a gente um processo de autoconhecimento, né? De entendimento de fato, de o que nós somos, o que nós fizemos, para onde é que nós vamos, né? O que faz sentido para a gente, e o que eu posso contribuir com o outro também, né? Nós estamos vivendo fora do nosso corpo o tempo todo, né? Nós criamos personas para interagir online. E quando a gente olha para nós mesmos, nós falamos assim, nossa, eu sou isso, sim, isto és tu. Flávia, aqui a gente sempre termina as nossas conversas apresentando para os nossos convidados uma citação e pedimos que o nosso convidado faça um breve comentário sobre essa citação. Eu trouxe para você uma fala do Papa Francisco na última mensagem que ele fez aos comunicadores na Jornada Mundial da Comunicação. Ele fala sobre tecer histórias. O homem é um ente narrador. Desde pequenos, temos fome de histórias como a temos de alimento. Sejam elas em forma de fábula, romance, filme, canção ou simples notícia. Elas influenciam a nossa vida mesmo sem termos consciência disso. Padre Rafael, o Papa Francisco, ele foi muito feliz em chamar a nossa atenção para o que é de fato a nossa história e como nós construímos o nosso olhar sobre o mundo, né? Um tecido são linhas diferentes que muitas vezes não vieram do mesmo lugar, que se entrelaçam e que juntas podem aguentar toneladas, né? Então, olhar para essa metáfora das narrativas enquanto um tecido é, de fato, olhar para aquelas questões que vão nos dar suporte e que vão nos dar elementos para que nós possamos viver a nossa vida de acordo com aquilo que a gente recebeu como herança, seja no nosso DNA, seja na nossa história. Nós somos frutos de uma mescla de histórias. Nós somos frutos
de histórias que vieram dos nossos tataravós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, e que nós vamos deixando esse legado narrativo para os nossos filhos, né? Tudo aquilo que a gente constrói em termos de entendimento da realidade, no meu entendimento, ele faz parte de como nós, não necessariamente como narraram para nós, mas como nós entendemos essa narrativa, porque de fato nós aprendemos a viver no mundo, seja comer, a andar, a balbuciar as pequenas palavras, a partir da narrativa do outro. Quantas vezes nós não nos lembramos de nomes, mas nós nos lembramos de momentos? Então, essas narrativas, elas são, de fato, não simplesmente as nossas histórias, não aquilo que está dito, né, nas nossas histórias, corrigindo, mas aquilo que de fato acontece na nossa vida. E as narrativas, elas são construídas principalmente através das imagens, né? Eu tive uma professora que uma vez ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci, né? Ela dizia assim que a nossa coletânea de conhecimento do mundo, ela é fruto de todas as narrativas de imagens que nós vivemos. Então ela falava assim, quais imagens você coloca na sua casa e no seu corpo, né? Então assim, dentro de um universo de milhões de imagens, eu diria assim, quais as imagens que a gente escolhe para construir as nossas narrativas? Nós queremos imagens de fé, de esperança, de boa nova, ou nós queremos imagens de violência, de maldade, de catástrofes, não é? Então, olhar para essas narrativas, olhar para a construção da nossa personalidade, para o mundo que a gente está deixando, tem a ver com, de fato, olhar para aquilo que nós estamos construindo na nossa vida a partir das narrativas visuais que nós estamos escolhendo para colocar aqui e aqui. Flávia Gabriela, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa Parlatório. Padre Rafael, eu quem agradeço mais uma vez, né, o convite, o espaço para falar de algo que é tão importante para a gente refletir hoje em dia, né, que é a nossa comunicação, que são as nossas histórias, que é a nossa vida, que é o mundo que a gente quer, de fato, para o futuro. Eu quem agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço também a você que esteve conosco no programa de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.